Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vascão se preparando para o jogo de amanhã contra o CSA. Mais de 14 mil ingressos já vendidos até agora, até o momento que eu tô gravando esse vídeo. O Caldeirão promete pulsar. Vamos falar aí do provável time do Vasco pro jogo de amanhã, possível desfalque do Nenê, se ele vai pro jogo ou não, e quem sabe também a estreia do Carlos Palácio no time titular do Vasco. Também vamos falar aqui dessa história envolvendo o técnico Renato Gaúcho, a 777 Parties e também o treinador Cuca. E se os norte-americanos querem um deles no comando do Vasco, vamos trazer essa informação aqui pra vocês. E também mais um patrocínio que o Vasco fechou, hein? Mas antes já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Clica aí no gostei pra ajudar muito o nosso canal aqui a continuar crescendo e também o YouTube recomendar pra mais vascaínos. Se inscreve aí pra ajudar a gente a chegar a 170 mil inscritos. Bom, pessoal, o Vasco vai entrar em campo amanhã aí às 7 horas da noite em São Januário contra o CSA, precisando de todas as maneiras vencer para encostar ali nos líderes da competição, né? O Vasco está atualmente na 10ª colocação com apenas 7 pontos. Infelizmente, o torcedor sabe que o Vasco está mais perto de voltar para a parte de baixo da tabela do que entrar no G4, né? Porque o Vasco já está há quase 30 rodadas sem conseguir entrar no G4 da Série B e, infelizmente, o time vem apresentando um péssimo futebol. Mas o torcedor está confiante, tanto que vai encher o Caldeirão amanhã, já mais de 14 mil ingressos vendidos. E o torcedor não espera nada diferente do que uma vitória amanhã. O CSA é um adversário que vai impor muitas dificuldades ao Vasco, como historicamente vem fazendo, né? O ano passado o Vasco sofreu muito com o CSA na Série B, mas o Vasco tem que começar a fazer valer o seu mando de campo. Quando joga em São Januário, é extremamente importante vencer os seus jogos. A gente sabe da limitação do time do Vasco, sabe que o Zé Ricardo não é um treinador de futebol, mas é o que temos para hoje. E esses caras têm que entender que eles estão vestindo a camisa do Vasco e o apoio do torcedor ele é determinante para que o Vasco consiga vitórias, né? Assim como foi contra a Ponte Preta, a única vitória, a solitária vitória do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro até então. A gente torce para que o Vasco chegue a esses 10 pontos e encoste no G4 da Série B. Pro jogo de amanhã ainda temos a dúvida do Nenê, se vai ser titular, se vai para a partida ou até mesmo se ele vai ser poupado desse jogo. O torcedor do Vasco também vive a expectativa da estreia como titular do Carlos Palácio, né? Ele que vem entrando aí ao decorrer dos jogos, né? Entrou em 2 partidas no segundo tempo. O torcedor quer ver ele logo como titular, a grande contratação dessa temporada aí do Vasco. Tomara que ele readquira o ritmo de jogo o mais rápido possível, já que parece que a comissão técnica do Vasco entende que ele ainda não está pronto para ser titular absoluto do Vasco até então, né? Antes de vir para o Vasco, ele somente tinha realizado uma partida em 2022 lá no Internacional. E agora chega com essa grande responsabilidade de ser o cara ali juntamente com o Nenê no Vasco dessa temporada aí na Série B. Nesse jogo de amanhã, o Vasco deverá entrar em campo com o goleiro Thiago Rodrigues, a lateral direita com o Gabriel Dias, a zaga Juan Quinteiro e também o Anderson Conceição. Na lateral esquerda, temos a dúvida se vai permanecer o Riquelme como titular ou se vai entrar o Edmar, né? O Riquelme acabou saindo no segundo tempo da partida do jogo contra Tombense, no intervalo do jogo, né? O Zé Ricardo encontrou algumas falhas no garoto e sacou ele do time e colocou o Edmar. Pode ser que amanhã ele opte em utilizar o lateral mais experiente para o jogo contra o CSA. Mais à frente no meio campo, Yuri Lara, também aí possivelmente o Andrei Santos mantido como titular da equipe. Na criação temos a dúvida se vai jogar o Nenê ou se vai entrar talvez o Bruno Nazário ou até mesmo o Carlos Palácio como titular ali jogando mais centralizado, uma posição que o próprio jogador chileno confessou que gosta de jogar. Pode ser que o Zé Ricardo surpreenda a todos e coloque o chileno como titular já no jogo de amanhã, ou até mesmo o Nenê continue no time titular, já que ele vem treinando, parece que normalmente aí com os demais jogadores. Mais à frente no ataque, Figueiredo, Gabriel Peck e também o artilheiro Raniel. Esse será o provável Vasco que entrará em campo amanhã contra o CSA. Não vamos ter para esse jogo aí o atacante Eric, que está contundido. O jogador segue contundido, foi uma das contratações mais interessantes que o Vasco fez até agora, né? Na minha opinião, o jogador tem muito a crescer e vai ajudar bastante o Vasco nessa temporada, só que infelizmente ele teve uma lesão e ficou de fora dos últimos jogos do Vasco e possivelmente também ficará de fora até mesmo do banco de reservas para esse jogo contra o CSA. Deixa aí nos comentários o que você espera para o jogo de amanhã, qual resultado você acha que o Vasco vai conseguir amanhã. Na minha opinião vai ser um 1 a 0 chorado Vasco, gol do Raniel, que ele sempre tá deixando a marca dele, né?
Bom, ontem saiu a informação, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, de que o Vasco teria fechado um patrocínio com a empresa farmacêutica Hebron para a omoplata da camisa. Para quem não sabe, é essa região bem aqui assim, ó. De acordo com o jornalista, o Vasco fechou esse patrocínio que vai substituir a Forte Aliança, que ocupava esse mesmo espaço na camisa do Vasco até pouco tempo. A empresa acabou deixando o clube e agora o Vasco está a um passo de anunciar. Ainda não foi anunciado oficialmente pelo Vasco essa parceria, só que de acordo com o jornalista, o valor do patrocínio seria entre 2 e 2 milhões e meio de reais ao ano. O contrato com essa empresa e também qualquer outro possível patrocínio deve seguir a linha de ter duração até o fim de 2022. Isso está alinhado entre o Vasco e também a 777 Partners, de acordo aí com o jornalista Lucas Pedrosa. Essa empresa também tentou fechar com o nosso rival Fluminense, só que o negócio não teria andado lá nas Laranjeiras e eles optaram em fechar com o Vasco. Bom, pessoal, agora vamos falar da situação aí do técnico Zé Ricardo e também aí da possibilidade de vir novos treinadores para o seu lugar, né? Como todo mundo sabe, o Zé Ricardo está muito balançado no cargo do Vasco, está péssimo, né, cara, para falar a verdade. Só está mantido no cargo do Vasco porque o Jorge Salgado parece que lambe ele, ama o Zé Ricardo, por isso que ele ainda continua como treinador do Vasco. E também o Jorge Salgado parece que está tirando o pé, né? Não quer responsabilidades mais para ele e está deixando o futebol do Vasco de lado. Não é prioridade do Jorge Salgado cuidar do futebol do Vasco e por isso que o Vasco está se afundando a cada dia. E devido a essa péssima campanha do Zé Ricardo à frente do Vasco, começam aí a surgir especulações e também informações que a 777 Partners quer um treinador de ponta para assumir o Vasco assim que eles comprarem o nosso clube, comprarem o futebol do Vasco. Hoje pela tarde foi noticiado aí pelo site vascaíno.net, a empresa norte-americana estaria avaliando alguns treinadores e o foco principal seria profissionais estrangeiros. A 777 Partners está trabalhando com profissionais gringos para assumir o Gigante da Colina ainda nessa temporada no lugar do Zé Ricardo. De acordo com a informação, o Vasco só não vai contratar um técnico estrangeiro se os norte-americanos encontrarem um comandante aqui brasileiro de peso para assumir o Vasco no lugar do Zé Ricardo. E não é uma situação fácil, né? Mas a companhia tem avaliado todas as possibilidades. Técnicos de ponta como o Cuca, ex-Atlético Mineiro, ex-Santos, ex-Palmeiras, atual campeão brasileiro, e também o Renato Gaúcho, que já passou no Vasco, infelizmente rebaixou o Vasco lá em 2008, estão sendo analisados pelos norte-americanos, né? O scout da 777 Partners já deve estar analisando o mercado aí para tentar trazer um treinador de ponta para ajudar o Vasco nessa temporada. A saída do Zé Ricardo irá acontecer. Falta ser decidido a data, porque a gente sabe que ele vai sair do Vasco. A gente não sabe se vai ser amanhã em caso de uma derrota para o CSA, ou se vai ser semana que vem, ou até mesmo quando os norte-americanos assumirem o Vasco. Possivelmente deverão tirar o Zé Ricardo do clube, né? Porque os resultados são pífios, né? Ele não é técnico de time grande, eu já falei isso aqui inúmeras vezes. Foi um erro gigantesco do Jorge Salgado ter contratado esse treinador e eles sabem que o Vasco precisa de algo melhor e com certeza estão analisando aí o scout deles, visitaram o Vasco pouco tempo atrás, trouxeram lá profissionais que trabalham no Genoa, trouxe um alemão e também um italiano para ver como que estava o futebol do Vasco aqui no Brasil. Eles obviamente estão vendo que os resultados do Vasco no campo não são nada favoráveis ao clube e principalmente ao que eles pretendem, né? Que é ver o Vasco na primeira divisão em 2023. Com certeza querem o melhor para o clube. Na minha opinião, seria extremamente importante o Vasco contratar um técnico brasileiro, porque a gente está vendo nos clubes da Série A que técnico estrangeiro, principalmente os portugueses, demandam tempo, precisam também se adaptar ao país. É uma coisa muito séria, também precisam conhecer os jogadores, porque o futebol brasileiro não passa em lugar nenhum. A CBF não divulga o Campeonato Brasileiro para países fora do Brasil, né? Poucos países que transmitem aí o Campeonato Brasileiro, eu acredito que em Portugal transmite, mas obviamente não é o interesse desses treinadores acompanhar o Campeonato Brasileiro. Não é uma liga atrativa e por isso que eles chegam aqui e encontram inúmeras dificuldades, porque não sabem como que é a filosofia de trabalho aqui no Brasil. E isso levaria tempo. E para o Vasco, que precisa de urgência, o quanto antes, tem que trazer um treinador que já conhece aqui o nosso futebol, que já sabe o que é o Vasco da Gama, e com certeza conhece a grandeza do torcedor do Vasco e o que o torcedor precisa. Eu gosto dos dois nomes, tanto do Cuca e do Renato Gaúcho. O Cuca principalmente por ser o técnico de ponta e o técnico brasileiro com maior capacidade aqui do nosso futebol, que está disponível aí no mercado para assumir um clube e fazer algo grande, né? A gente viu ele sendo campeão brasileiro com o Atlético Mineiro com certa sobra, amassando os adversários. E esse ano, mesmo o time do Atlético não está conseguindo
conseguindo desempenhar a mesma forma do ano passado. Trocou de treinador, com certeza tinha dedo do Cuca ali naquele time, por mais que o time do Atlético era uma seleção, é uma seleção ainda, só que o treinador também fez os caras jogar bola. Isso que é interessante no Cuca, ele por ter uma experiência grande com jogadores de peso, certamente chegaria tranquilamente aí para ajudar o Vasco. O outro técnico, Renato Gaúcho, me agrada, porque é um técnico que mudou a cara do Grêmio, o cenário do Grêmio era totalmente diferente quando o Renato Gaúcho assumiu e com poucas peças de qualidade ele conseguiu fazer o Grêmio ser campeão da Libertadores e jogar contra o Real Madrid, meu amigo. Ele conseguiu fazer o Cortez marcar o Cristiano Ronaldo, o Edilson Cachaça marcar o Cristiano Ronaldo. Por aí você vê que ele é um treinador que consegue tirar de jogadores medianos o seu maior potencial. Isso é interessante porque o time do Vasco hoje tem jogadores limitadíssimos e somente um treinador de qualidade para potencializar o futebol desses atletas, porque eles não vão conseguir jogar bem com o Zé Ricardo, que é um treinador fraquíssimo, e principalmente com talvez um outro nome que o Vasco contrate, talvez aí um Alberto Valentim da vida. Acho que esses dois nomes são interessantes. O Renato Gaúcho, apesar de ter tido um passado muito infeliz no Vasco, foi o técnico do primeiro rebaixamento da história do Vasco. Se eu não me engano, o Renato Gaúcho também, lá em 2006, quando ele era técnico do Vasco, conseguiu resultados importantes naquela época, né? O Vasco quase foi para a Libertadores com um time extremamente limitado. Ele deixou o Vasco, se eu não me engano, na 5ª ou 6ª colocação, perdendo a vaga nas últimas rodadas ali para o Paraná Clube, que acabou indo para a Libertadores daquele ano. E também sem falar que ele chegou à final da Copa do Brasil. Infelizmente, por culpa do Valdir Papel, o Vasco perdeu a final para a mulambada, né? Mas ele conseguiu bons resultados até nesse momento aí, porque ele conseguiu fazer jogadores fracos jogarem bola. Os melhores jogadores que o Vasco tinha naquela época era aí o Abedi, também o Moraes e o Leandro Amaral, que era sem dúvida o craque do time, né? De resto, era um time muito fraco, era um time muito inferior aos demais da Série A do Campeonato Brasileiro e quase foi para a Libertadores com o Renato Gaúcho. Só que infelizmente ele acabou saindo do Vasco no ano seguinte, foi pro Fluminense e no Fluminense não teve vida fácil, perdeu a final da Libertadores. Quando retornou pro Vasco, acabou sendo rebaixado. É um técnico que me agrada assim, por mais que ele tenha um histórico aí no Fluminense e também no próprio Flamengo, mais recentemente, seria um nome muito interessante para ajudar o Vasco. Deixa aí nos comentários o que você espera dessas contratações, se você prefere o Cuca ou o Renato Gaúcho ou até mesmo um outro nome para assumir o Vasco. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tamo junto. Forte abraço. Saudações vascaína a todos. Sextou. Ótimo final de semana. Amanhã tem Vascão. Se inscreve aí no canal que vai ter vídeo aqui amanhã, se Deus quiser, com a vitória do Vasco. Forte abraço. É nóis.